Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e essa é a nossa TV Cartão de Todos. Nesse episódio a gente fala de um tema que está cada vez mais presente nas famílias brasileiras: a depressão, a ansiedade, as crises de pânico, estresse. Como lidar com tudo isso, com acolhimento e principalmente com informação. Sobre isso que a gente fala agora no episódio que está começando. Você sabia que o Brasil é o país com a maior taxa de ansiedade do mundo? Sei, eu sofro de ansiedade e borderline. Você é ansiosa? Eu sou. Eu tive crise de pânico por conta do meu antigo trabalho. Eu também tive crise de pânico. Muito bem, vamos entender mais sobre esse problema que cada vez faz mais parte das nossas conversas, nas famílias brasileiras. Números assustadores. O Brasil, a gente viu, é um dos campeões mundiais de ansiedade e depressão. Para falar sobre tudo isso, quem está aqui conosco é o médico psiquiatra, doutor Fernando César. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bem, como vai, Fernando? Ótimo. A gente viu aí nomes diferentes, depressão, ansiedade, uma moça falou até borderline também. Como é que a gente diferencia tantas palavras, tantas definições de um problema que está cada vez mais presente na nossa vida de todo dia? Pois é, a gente vê isso no dia a dia no consultório também, né? Ao longo do o transtorno de humor, né, basicamente ele abriga todas essas questões de ansiedade, de depressão, e isso talvez seja os quadros mais comuns hoje em dia que a gente observa. Então, é visível ter sempre alguém na família que tem um quadro de aperto no peito, uma falta de ar, em determinado momento uma angústia, um tremor, não quer ver as pessoas. Sem motivo específico. Sem um motivo específico, né? Então, no vídeo ela tinha citado uma crise de pânico, né? A gente percebe que cada vez mais, né? A crise de pânico basicamente é quando a ansiedade ela transborda. Uma ansiedade graduada. Graduada que vai aumentando e de repente você tem um pico dela como uma crise. Mas, doutor, mais importante do que entender os nomes, talvez seria entender os sintomas, Perfeito. O que acontece, né? Que acaba sendo um sinal de alerta. A gente sabe que tristeza faz parte da vida. A gente vai ficar Perfeito. triste em algum momento. Mas quando é que esses sinais são preocupantes, que eles necessitam de uma procura, de uma ajuda de alguém especializado? Ansiedade, né? Ansiedade todo mundo tem, né? E é um mecanismo que a gente tem para ficar alerta em determinado momento. Então, o carro está passando, um risco ali, a criança está caindo do berço, enfim. Mas essa é uma chavinha que muitas vezes a gente liga e não consegue desligar. E deixar ligado ao longo do tempo vai gradualmente aumentando os sintomas. Então, ao ponto de você ficar cada vez tendo uma atenção maior sobre as coisas que acontecem e aumentando insônia, muitas vezes assim, uma percepção de euforia, de angústia. Variação, é muito alegre, muito triste. Uma oscilação desse humor, né, Apetite também é um sinal importante, um aumento de apetite ou então diminuição exagerada do apetite? Esses são sintomas classificatórios, né? Então você pode ter tanto um aumento quanto uma diminuição do apetite. Você pode ter um aumento ou uma diminuição do sono propriamente. E um ponto muito importante, que é um critério para a gente que é maior, que é o pensamento muitas vezes negativo. Excesso de preocupação. Preocupação. Você já está preocupado com algo que ainda não aconteceu e certamente nem vai acontecer, né, doutor? Acho que quem não pensa, quem não sofre disso hoje em dia, no trabalho, na gravação, nas atividades do dia a dia, a gente tende a antever os problemas e pensar em diversos cenários de uma forma que muitas vezes eles não têm nem fundamentação para acontecer. Então é um excesso ali no software aqui que a gente acaba muitas vezes se excedendo e essa energia toda utilizada muitas vezes acaba dando um bug mesmo. Você
sabia que depressão pode causar dores físicas, como dor nas costas ou dor no peito? Então isso meu aqui é travado, tem que fazer massagem. Eu durmo, eu não durmo, eu não descanso, eu acordo o tempo inteiro, sinto muitas dores na perna. Isso daqui queima muito, não posso ficar muito tempo em pé, tenho que sentar. Então eu tenho que tomar remédios também para as dores musculares. Você tinha algum sintoma no seu corpo? Sim, eu tinha nozinho na garganta, tinha aperto no coração e dores no braço também. Tinha muitos sintomas. Como se fosse uma dor no peito, uma coisa assim. Sim, sim. E isso deixa a gente mais apavorada ainda. Sim, ficava muito assustada. A psicóloga falou que tinha que ver o que era, para ver se não era um início de síndrome de infarto, né? Não era, eu fiz todos os exames possíveis e era bem sentimental mesmo. Importante dizer que não é frescura falar sobre isso, não é fraqueza abrir o coração, a alma, a sua essência, para mostrar que esses problemas estão acontecendo. A gente está aprendendo isso depois da pandemia, né? É preciso falar sobre essas questões. É isso mesmo. E esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente acaba não tendo tanta empatia, até por tantas coisas que acontecem no dia a dia, e minimizando o que a mãe sente, o que a esposa sente, né? E muitas vezes ali começam os sintomas de depressão. Então, não quero mais sair de casa, eu não tenho energia para fazer as coisas que eu costumava fazer, não cozinho mais. Esses são sinais graduais que a gente vai vendo que vão, ao longo do tempo, se somando num quadro de depressão propriamente. Muitas vezes, uma situação de luto, de tristeza que acontece, ela pode ser confundida também com uma depressão? Perfeito. A gente hoje em dia, o luto, antigamente o luto era considerado um fator de depressão. Mas o luto hoje em dia é uma entidade que a gente entende que também, assim como a tristeza, é natural do ser humano, né? A gente tem um período para passar sobre aquilo. Ocorre que muitas vezes ele está condicionado a outras questões. Então, é um ente que falece e, ao mesmo tempo, eu tenho uma condição que veio ao longo do tempo já tirando minha energia, e aí uma coisa se soma a outra, e a gente tem um luto prolongado e uma depressão acontecendo ao mesmo tempo. Estamos falando de vários sinais de alerta, vários pontos que merecem muita atenção de você que está acompanhando esse episódio. Hoje não existe mais a separação da saúde física e saúde mental. Está tudo ligado, porque a gente está vendo também que alguns sintomas se confundem até mesmo com um problema cardíaco, uma taquicardia, um suor exagerado, não é, doutor? É isso mesmo, Fernando. A gente vê cada vez mais os pacientes chegando para a gente depois de terem passado inúmeras vezes no hospital, com sintomas que simulavam, por exemplo, um quadro de um infarto ou de uma síndrome coronariana. E muitas vezes eles até entenderem que aquilo propriamente não tem um efeito orgânico, né, leva-se um tempo entendendo que sintomas como sudorese, suor, tremor, uma percepção de batedeira, uma taquicardia, simulam muito esses sintomas do infarto, e aí muitas vezes se confunde até chegar a um consultório com um psicólogo ou com um psiquiatra, demora muito tempo. Quando a gente fala sobre saúde mental, existem vários estigmas, vários problemas que surgem, e na verdade a gente fica sem saber se é mito ou se é verdade. Para falar de um deles, eu queria te fazer uma pergunta, doutor. É mito ou verdade que o remédio para depressão acaba viciando? Pois é, isso também é algo que a gente escuta bastante, né? O remédio, basicamente, ele tem um efeito em trazer você novamente para uma situação funcional, talvez antes do início de toda aquela trajetória negativa, para que você pense e fale, bom, agora eu vou escolher um novo caminho. E use essa energia para algo que diferente do que você fez, que te trouxe a um resultado negativo, com perda de energia. Então, a medicação ela vai resgatá-lo nesse momento. Doutor, eu fico imaginando que os desafios para os profissionais de saúde, um médico, um psiquiatra como o senhor, os desafios são enormes, né? Dada a situação da amplitude desse problema na nossa população. A gente hoje em dia, acho que você ressaltou a pandemia. Depois da pandemia, eu acho que o acesso à saúde mental se tornou algo inevitável, né? O que muitas vezes era visto, por exemplo, como muito específico e particular para determinadas pessoas, a saúde mental, a psiquiatria em si, tornou-se algo necessário, né? Então, difícil ver dentro de uma estrutura familiar
quem não sofre de uma ansiedade, um transtorno de ansiedade, ou quem não sofre de sintomas de depressão. Então, a busca, e eu acho que nesse sentido a rede, né, a Amor e Saúde, possibilitou também essa chegada da saúde mental em lugares que a gente não conseguia. E cada vez mais a configuração da depressão com outros problemas. A falta de sono, por exemplo, que vai acarretar uma lista enorme de outras comorbidades, né? Perfeito. Eu acho que a gente sabe que a dor de cabeça, a cefaleia, é um dos sintomas mais comuns dentro do quadro semiológico, né? Ou dos sintomas que a gente vê no dia a dia. E a insônia, ela vem tomando o segundo lugar. Então, é difícil alguém não ter, em determinado momento, um período em que tem dificuldade de dormir. E a insônia tem uma relação direta com a dor de cabeça, com a baixa produtividade, o cansaço. Olha só que interessante, dor de cabeça, insônia, dificuldade de pegar no sono, tudo isso tem ligação, sim, com problemas da saúde mental. Tem problemas que estão muito relacionados com a nossa saúde física. Outra questão, as redes sociais, o excesso de redes sociais, o excesso de telas, né, também tem alguns pontos de contato com problemas ligados à saúde mental. A gente, dentro de uma estrutura de saúde, a gente percebe cada vez mais casos relacionados, né, de depressão, ligados a cada vez mais cedo, né, a adolescentes, crianças ali, trazendo quadros de bullying na escola, cyberbullying, questões que relacionam a inter-relação entre todos, né, da escola. Hoje em dia se passa dentro desse ambiente. E o que a gente observa é que há uma interação muitas vezes negativa nessa tela, né? Ao mesmo tempo que traz a possibilidade de usar, de uma forma geral, outros recursos para o aprendizado, a gente observa um excesso, muitas vezes, e uma dificuldade da inter-relação física, ali, jogando, né, conversando, negociando problemas do dia a dia. Infelizmente, os problemas de saúde mental não contam com exames tão precisos como, por exemplo, colesterol, triglicérides, exames de sangue que podem taxar a graduação do problema. Saúde mental não tem isso, é muito na escuta, não é, doutor? A saúde mental ela não tem tantos recursos de investigação diagnóstica complementar como nas outras clínicas. Muitas vezes você identificar ali no diálogo do paciente as dores, as dificuldades que ele tem em determinados pontos, esse já é o processo terapêutico em si, né? E só de falar muitas vezes no que ele está sentindo, isso já está se transformando dentro dele. Essa conversa é muito importante, mas o maior especialista no paciente é ele mesmo, né? Ninguém sabe mais do que si próprio, né? A gente retarda muito isso, a gente terceiriza muitas vezes isso que a gente sente e isso faz com que a gente demore mais tempo para chegar numa solução, né? Então, esse autocuidado que a gente fala tanto hoje em dia é importante de você parar, entender o que você sente e valorizar isso, né? Exatamente. Se conhecer, perceber os sinais, entender a importância de procurar e encontrar uma ajuda que vai te colocar no rumo da sua jornada. Você sabia que caminhar 30 minutos por dia pode reduzir os sintomas de ansiedade? Eu tô fazendo caminhada e eu tenho bicicleta, eu ando de bicicleta. Sabia, eu tô indo praticar agora, fazer caminhada no Sesc. Você se exercita, não? Não. Meu esporte mais é dançar. Eu gosto muito de dançar e cantar. Aí é um refúgio, é uma fuga, uma válvula de escape para a ansiedade. O que me ajudou também foi fazer a atividade física, que eu comecei a iniciar, e também fazer trilha, sair mais. Mas quando eu tô muito ansiosa, eu também gosto bastante de correr. Eu acho que ajuda muito. A gente viu na reportagem muita gente falando da atividade física. É uma parte importantíssima, não é? O remédio muitas vezes pode estar dentro do nosso próprio organismo, não é, doutor? Ele está realmente, né? Então, as associações, as sociedades, elas falam em 150 minutos semanais de atividade física, mas que sua camisa, né? Não é muitas vezes assim uma atividade branda.
A gente vê cada vez mais as pessoas se exercitando e, sem dúvida nenhuma, isso traz não só uma melhora na questão de condicionamento, do ponto de vista cardiovascular, mas a saúde mental se beneficia muito disso, né? A gente consegue trazer uma melhora, tanto do ponto de vista da resolução dos problemas. Eu acho que a atividade física faz com que você se torne muito resiliente à dor também, né? Muitas vezes ali na corrida, sentir que você está cansado e você vai além, isso faz com que você pense mais, se escute mais e ao mesmo tempo você lança a mão aí de tantos hormônios que te ajudam muito a segurar o quadro de humor. Ponto importante também, a relação com os amigos, a relação com a vida, a relação com as pessoas. Isso também nos torna mais ativos, mais vivos, não é, doutor? Justamente. Então, a gente escolher um momento, né, do nosso tempo para estar com os amigos é algo também fundamental, que a gente consiga fazer ali, muitas vezes, uma escuta, ouvir melhor o que o outro tem para fazer, ter um pouco mais de empatia, e nada melhor que um amigo para isso, né? Trocar a mensagem digitada pela mensagem falada, né? Hoje é tão difícil, né? Presencial, né? A gente acha que está conectado, mas nem sempre a gente está de fato conectado como deveria, né? Com as pessoas que são próximas e queridas, né? É isso mesmo. Cada vez mais telas e cada vez menos pessoas, né? A gente faz. Ponto importante também para a gente rever o tempo de tela. Quando a gente fala em 150 minutos de atividade física por semana, pode parecer muito. É muito, mas 150 minutos de telas de redes sociais por semana, aí é pouco. Ah, não, preciso de mais, né? Então, talvez a gente possa rever esse tempo que a gente passa aí passando o dedo na tela do celular, não é, doutor? Isso também tem a ver com a saúde mental. Tem a ver. E eu acho que se a gente consegue também fazer um planejamento, uma organização, fazendo uma reeducação, diminuindo o tempo de tela, tem tantos aplicativos hoje em dia que calculam isso para a gente, e entender que o momento de descanso não é um momento de tela, né? Ele é mais um momento para o uso diário de trabalho, para uma comunicação com alguém que está mais distante, mas ele de fato não é um momento de descanso. Ponto de atenção que eu queria retomar aqui, doutor, sobre os medicamentos. Os medicamentos precisam de um acompanhamento muito importante. O remédio, ele é necessário, ele precisa ser indicado por um profissional, por um psiquiatra, um médico psiquiatra, mas ele precisa de um acompanhamento, né, doutor? Isso mesmo. Então, essas medicações são medicações que a gente faz de uso prolongado, né? E elas têm um tempo de entrar, de atuar, né, ali nos neurotransmissores cerebrais, e tem um tempo também de sair. Então, muitas vezes a gente escuta, mas essa medicação causa dependência. Tem que tomar para sempre? Tem que tomar para sempre. E de fato, assim, é um planejamento de início, meio e fim. Ocorre que muitas vezes você acaba não voltando na clínica, não voltando com o seu médico. Isso vai se estendendo, vai se perdendo esse planejamento. O que faz com que a gente muitas vezes acabe tendo que dispor de mais tempo para o tratamento, trocar mais medicações, né? E os sintomas acabam aparecendo mais à frente, né? Mais à frente, né? E com muitas vezes mais outros sintomas, mais comorbidades. Então, entender que aquela medicação ela vai te ajudar a se restabelecer e ela vai ser diferente de outras questões, vai ser para te dar mais energia naquele momento, e ela vai ter um momento certo para sair, mas esse momento tem que ser conversado com o seu médico. É o chamado desmame do medicamento, um acompanhamento bem atento do profissional, do médico psiquiatra. Atividade física fundamental, a gente sabe. Atividade física, muitas vezes, é incompatível com a rotina de muitos trabalhadores, muitas trabalhadoras no Brasil. É caro uma academia, mas aí a gente vai falar de movimento. A gente vai falar de trocar a escada rolante pela escada dura, subir 1 ou 2 andares, trocando o elevador. Isso é possível, isso dá para fazer, né, doutor? Isso mesmo. A gente ouve bastante também no consultório isso, né? Ah, mas doutor, eu não tenho tempo, eu chego em casa tão tarde. E de fato, né, a gente percebe que a jornada de trabalho hoje em dia é muito extensa. Mas mesmo assim, tem essas pequenas formas da gente conseguir manter essa atividade física. Então, de repente, calçar ali meu tênis, eu vou para o trabalho, eu desço uma estação antes,
Ao invés de ter que subir de elevador, eu uso a escada convencional para isso, né? Hoje em dia a gente tem aí bicicletas aí de fácil acesso. Se eu tiver uma extensão um pouquinho maior, eu pego essa bicicleta, enfim. Pensar que a gente pode usar a atividade física a nosso favor e usá-la como uma prática do dia a dia é importantíssimo, mas a gente precisa de fato executar. Então, ó, eu vou fazer o seguinte, vou descer um ponto antes, vou andando, né, vou andando até meu trabalho, eu vou, no final de semana, vou deixar a tela de lado, vou levar meu filho ali para o parque, vamos sair um pouco mais de casa mesmo. A vida está cheia de oportunidades para a gente colocar isso em prática. Mas o convite desse episódio é para que você se perceba, para que você se enxergue, se escute, perceba os seus sinais de alerta, procure ajuda e encontre, lá no fim da jornada, uma forma de dizer: está tudo certo. Desatenção, hiperatividade, esses são alguns dos sintomas do TDAH. Mas para você ter um diagnóstico correto, você precisa de acompanhamento médico. Essa é a história da Cássia, que a gente vai conhecer agora. Meu nome é Cássia Ramalho e é a primeira vez que eu passo aqui, mas eu já sou cliente aqui do Amor Saúde, já tenho 8 anos. Eu passo na região de Pirituba, como não tinha um psiquiatra no dia de hoje lá na região, eu passei aqui. Tudo começou quando eu entrei para gerente de loja, na qual passei a ter algumas dificuldades, porque aumentou a responsabilidade. O TDAH sempre me acompanhou desde a infância, então, só que na fase adulta, com as responsabilidades começam a atrapalhar um pouco, que foi onde eu procurei ajuda. Aí passei a tomar as medicações. Após as medicações, aí melhorou bastante, porque eu tinha muita dificuldade também para estudar, eu sou estudante. Tinha muita dificuldade para estudar, ficava voltando. E aí, fazendo o tratamento, consegui me concentrar. O atendimento é maravilhoso, A gente não precisa ficar esperando tanto tempo para ser atendido, é muito rápido, você marca e já sai a vaga ali, você já consegue passar. As recepcionistas são maravilhosas, o atendimento é impecável. Os médicos também, muito atenciosos. Já passei em outras especialidades também e não tenho o que falar, perfeito. Então, é muito importante estar fazendo tratamento, Seguir. Saúde mental é fundamental, Sem saúde mental você não faz absolutamente nada, procrastina muito, que é o meu caso. Então é muito importante estar seguindo direitinho. Hoje está tudo bem, tudo certo. E o nosso episódio fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Faço um convite para que você continue acompanhando os programas da TV Cartão de Todos no Instagram e também no YouTube. A gente se vê por lá. Saúde!